Bom dia, meus amados, graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor os capítulos 10, 11 e 12 do livro de 2 Reis. Espero que você tenha tido uma noite boa, que você esteja tendo uma semana maravilhosa e eu tenho certeza que a leitura da palavra ela nos proporciona condições suficientes para estabilizarmos os nossos dias no entendimento da vontade do Senhor. Espero que isso esteja acontecendo com você. Eu quero orar com você antes de nós expormos esses 3 capítulos. E se você estiver no lugar que você pode orar comigo, seria muito bom. Se não, que você possa concordar com essa oração agora. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por esse livro incrível que o Senhor nos deixou para advertência nossa quanto à nossa instabilidade, a nossa incapacidade de nos mantermos constantes durante toda uma vida. Isso é demonstrado na vida dos reis e dos homens que viveram, né, no que esse livro descreve, né, no tempo que esse livro descreve. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos mantenha firmes, nos sustente, porque sabemos que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, só o Senhor pode fazer com que consigamos começar e terminar bem, Senhor. Então nós oramos essa manhã para que o Senhor nos dê condições de nos manter firmes durante todo o caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui no capítulo 10, nós continuamos com a empreitada de Geu como instrumento de Deus. Entenda instrumento de Deus como instrumento de juízo sobre a família de Acabe. Não que Geu fosse um homem de Deus, um homem santo, mas um homem que nesse momento está sendo usado como ferramenta de Deus para cumprir tudo aquilo que o profeta Elias havia profetizado a respeito da família de Acabe. E no capítulo 10, nós vimos que no capítulo 9 ele mata, né, Acabe, mata também o rei Acasias. E agora ele vai matar todos os descendentes de Acabe, acabando completamente com a dinastia de Acabe. Ele faz isso testando os líderes em Samaria, porque ele ainda não estava em Samaria. Então ele manda algumas cartas dizendo para que eles cuidassem dos filhos do rei, que colocassem um dos filhos do rei no trono, só para saber. Ele tinha essas artimanhas, você vai perceber que ele vai usar isso 2 vezes aqui só nesse capítulo. Ele fala, não, coloca aí um filho de Acabe no trono, pega o melhor deles, só para saber como que o povo ia reagir. O povo, não, de maneira nenhuma, nós vamos colocar nenhum filho de Acabe não no trono, é você que vai ficar no trono. Então Geu, como pedido de uma demonstração de lealdade, pede que eles matem todos os filhos de Acabe. Essas eram crianças, adolescentes que poderiam crescer e se tornar reis. Então eles arrancam a cabeça de todos os filhos, todos os descendentes ali, os filhos de Acabe, e mandam todos para ele na porta da cidade. Ele coloca ali como advertência na porta da cidade, demonstra que não foi ele quem executou o juízo, mas sim o povo também, que aquilo estava acontecendo por conta daquilo que Deus havia dito, dos pecados de Acabe contra o Senhor. E aí Geu se encontra com um profeta e fala assim, sobe aí, pediu para Jonadab subir com ele na carruagem para que ele pudesse mostrar para Jonadab que ele era um homem zeloso ao Senhor. Mas na verdade tudo isso aqui ele está fazendo isso de maneira muito superficial. O que ele faz? Ele faz uma estratégia, né, uma cilada para todos os profetas de Baal e pede que todos esses profetas venham porque ele vai adorar Baal mais do que Acabe. Ele vai ser mais devoto a Baal do que todos os outros reis. Ele está enganando, ele está usando uma artimanha. Então ele atrai para Samaria todos os profetas de Baal, manda todos entrarem no templo. E quando todos entram no templo, ele manda matar todos. E aí ele acaba com a adoração a Baal ali em Israel. Mas ele não foi um rei bom, né? Baal, se nós formos ver, desde números, esse deus pagão, esse deus cananeu, já tá ali introduzido dentro da vida dos hebreus, depois do povo de Israel como um todo, depois tanto como alguns reis do reinado sul, que é o reino de Judá, como reis quase todos do reino norte, se envolvendo com essa divindade cananeia, que era, pela mitologia, filho de Dagon. Dagon nós vamos ver esse rei Dagon lá nas histórias de Davi, como um rei filisteu, um pouquinho antes, na verdade, quando a arca é roubada ali nos tempos de Eli,
nós vamos ver que a arca do Senhor é colocada no templo de Dagon. Dentro da mitologia, Baal é filho de Dagon, é um rei que é da fertilidade, né, da chuva, do crescimento, também da fertilidade de homens e mulheres, ou seja, quando as pessoas queriam ter filhos, eles iam atrás de Baal. E vamos ver que durante toda a história de Israel eles são tentados a adorar esse Deus, talvez no tempos de seca, buscando mantimento, achando que Baal poderia dar a eles chuva. E nós vamos ver ali em Elias Deus desmascarando Baal diante da nação, mostrando que quem poderia fazer parar de chover era Deus, quem poderia fazer a chuva voltar era Deus, quem fazia fogo descer era Deus, e que Baal nada era a não ser uma figura no coração do povo e não uma figura real que podia de fato fazer alguma coisa ou ter alguma função na vida do povo. Baal também depois é assim que é chamado, Baal-zebub, ou seja, falando de demônios. E nós vamos ver que Israel, durante todo o tempo, está envolvido na adoração e também de outros deuses, como Azerá, que era uma outra deusa, mas que estava correlacionada porque era também relacionada à fertilidade. E nós vamos ver que aqui Jeú faz uma limpa, né, na adoração a Baal, mas olha o que o verso 30 diz, do capítulo 10. O Senhor disse a Jeú: como você agiu bem ao fazer o que é justo aos meus olhos, fazendo com a família de Acabe tudo que eu queria, e seus descendentes ocuparão o trono, e dá uma promessa para ele: os seus descendentes ocuparão o trono até a 4ª geração. Aí o verso 31 já diz: entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, levando a Israel a praticar. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou, lembra Azael, que também foi ungido ali por Eliseu, conquistou o território dos israelitas. E aqui ele vai dizendo que ele vai invadindo e que inclusive vai falar sobre a morte de Jeú, que é sucedido por Joacás, seu filho. Ele ainda recebeu aqui alguns benefícios, porque se você for ver, a maioria dos Israel, quando morria, outra dinastia tomava o lugar, e aqui o filho dele está tomando o lugar, que é Joacás, e ele reinou também por um bom tempo, ele reinou por 28 anos sobre Israel e Samaria. No capítulo 11, nós já vamos ver sobre o reinado de Joás, que era filho de Acasias. Lembra que o próprio Jeú matou Acabe e matou Acasias, então deixando o Reino Norte e o Reino Sul sem reis. Ele assume o trono do Reino Norte em Israel, e agora nós temos uma vacância de rei no Reino Sul, que é o Reino de Judá. E o que acontece? Uma situação aqui muito, muito inusitada. Atalia era uma mulher, ela era mãe de Acasias, lembrando que a descendência de Davi aqui vinha pelo pai de Acasias e não pela mãe, mas a mãe ela era uma das mulheres do rei, então o rei tinha várias mulheres e o filho dela era rei e o filho dela morreu. O que ela faz? Ela começa a matar todos os descendentes para que não sobre ninguém, ou seja, ela ia acabar com a descendência de Davi. Lógico que nós sabemos que Deus não permitiria que isso acontecesse, mas ela passou perto de acontecer isso. Só não aconteceu porque Deus usou uma mulher chamada Jeozeba, ela era filha de Jeorão, ela era filha do rei, né? Ou seja, ela era irmã de Acasias, e ela pegou Joás, o sobrinho, e ela escondeu o sobrinho durante 6 anos ali no templo do Senhor. Foi o profeta Joiadá que ficou cuidando dele, e ficou cuidando dele durante todo esse tempo, sem deixar que ninguém soubesse que havia o rei ali. Então Joiadá, escondendo o rei ali, começa a articular, né, um golpe contra Atalia, que era, na verdade, uma rainha autoproclamada, que estava ali fazendo muito mal à nação de Israel. Ele toma coragem, ele se organiza, e tendo se organizado, ele consegue proclamar Joás rei. Joás era muito novo ainda, uma criança de 7 anos, e o começo de seu reinado, ele é um começo bom, porque Joiadá faz uma aliança. O verso 17 vai dizer que ele faz uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, de fazer o que o Senhor queria, e inclusive o texto vai dizer que enquanto Joiadá viveu, o reinado de Joás foi um bom reino, um bom reinado, né? Ele adorou ao Senhor, ele reestabeleceu a adoração ao Senhor, ele reformou o templo do Senhor. O texto vai dizer que ele não tirou os altares locais, né? Se você ver aqui no verso, vamos ler o capítulo 12, ele vai dizer assim, no 7º ano do reinado de Jeú,
Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Ele reinou por bastante tempo. A mãe dele chamou-se Zíbia, era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiadá o orientou. Contudo, os santuários não foram removidos, o povo continuava a oferecer sacrifícios e incenso neles. Ou seja, embora ele não adorou outros deuses, ele permitiu que pessoas continuassem adorando fora do lugar onde Deus disse que devia ser, que era no templo do Senhor. Ele vai mandar fazer uma reforma no templo, mas infelizmente ele termina o reinado dele de forma horrível. O livro de Crônicas vai deixar um pouquinho mais detalhado o que ele fez, mas ele manda matar o filho de Joiadá, o profeta Zacarias. Ele faz isso porque Joiadá denuncia o pecado dele, porque ele estava adorando outros deuses, e quando, antes de Zacarias morrer, ele proclama ali, pedindo a Deus por justiça, e nós vamos ver que em Crônicas vai dizer que Joás perde uma guerra para um exército pequeno, e ele acaba seus dias de forma deplorável, como um traidor, como um ingrato, como um idólatra, tendo começado o seu reinado de maneira boa. Hoje, no começo, na minha oração, depois de ter lido isso, eu meditei hoje um pouco, estudei um pouco sobre a história de Baal, e um pouquinho sobre a história de Joás, e então é tão interessante a leitura do livro de Reis, porque nós vemos de uma geração para outra decadências e insurgências assim repentinas, mas dentro de uma geração só, um homem só, homens que começam muito bem e terminam muito mal. Muito mal. Esse foi o caso de Joás, foi um rei que começou muito bem, começou dando ouvidos a um homem de Deus, sendo inexperiente, sendo guiado por um homem experiente, e que se manteve assim enquanto esteve debaixo da tutela desse homem, mas ele morreu, ele não foi capaz de levar adiante os aprendizados e terminou a vida dele como um homem que é lembrado como um ingrato, que matou o filho do homem que salvou sua vida, que cuidou dele durante toda a sua infância. O que nós aprendemos isso? Que precisamos de ajuda do Senhor para nos mantermos firmes durante a nossa caminhada, porque homens bons terminam sua vida como homens maus, homens que outrora estavam andando com o Senhor, hoje nós não reconhecemos mais os seus caminhos. E por que nós devemos pensar assim? Para julgar essas pessoas? Não, para que isso traga em nosso coração o temor do Senhor, que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes, que o Senhor nos sustente em sua palavra, que o Senhor nos sustente em sua verdade. Joás viveu pela fé de outro homem, então quando esse outro homem morreu, ele não tinha sua própria fé para mantê-lo até o final. Que você desenvolva sua fé no Senhor, que você firme seus passos nele. Sua firmeza não estará nas emoções que você sente, a sua firmeza não estará nas experiências que você tem. A sua firmeza estará em conhecer o Senhor, ser achado nele, ser conhecido por ele e conhecê-lo através de suas escrituras, que é a maneira mais objetiva de conhecê-lo, para não cairmos no erro e no engano de criarmos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. Que você possa firmar-se no Senhor nesse dia, firmar-se no temor do Senhor, para que você termine bem tanto quanto você começou bem. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.